A quem recorrer? Eu gostaria de que a igreja abrisse a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. O Brasil passa por uma crise sem precedentes. E talvez essa crise tenha afetado o teu lar, tenha interrompido seus projetos, tenha destruído seus planos. Mas a crise em vários lugares do mundo, a crise de vários tipos. Crise na igreja, crise financeira, crise no lar, crise renal. Alguém tem crise renal aqui? A crise de todo tipo. E o ponto é que, com as crises, nós ficamos temerosos, nós tememos o futuro. A grande verdade é que eu e você, todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado deteriorou, prejudicou essa imagem, de modo que muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Queremos tomar as rédeas das coisas. E a crise faz com que nós temamos o futuro. E aí, cabe a pergunta: futuro, a quem recorrer? O que vai acontecer amanhã? Depois, o que há de ser de mim e de você? O que fazemos com os nossos medos? O texto em Isaías capítulo 6, a partir do verso 1 diz assim, Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Na morte, ou no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. O texto começa dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias. Aquele tempo foi um tempo muito difícil. A Síria era quem mandava no mundo da época. E a Síria já estava devastando Israel. A tribo do norte, Israel, já estava pagando tributo aos assírios, estava pensando em adorar os deuses assírios, mas a tribo do sul, Judá, não. A tribo do sul continuava fiel a Deus. Por quê? Porque estava diante da tribo do sul um estadista, o rei Uzias, homem consagrado, cabra macho, servo de Deus. Ele não arredava o pé, ele não negociava os seus princípios. Mas, em um determinado momento, por conta do seu prestígio, Uzias se achou a última Coca-Cola no deserto. O último biscoito do pacote. Mas há quem diga que o último biscoito é quebrado, né? E aí, ele se ensoberbeceu, entrou no templo e acendeu incenso ao Senhor. Só o sacerdote podia fazer isso. E daí, Deus acometeu Uzias com uma lepra no meio da sua testa. E Uzias morre.
Com isso, o que Deus estava dizendo é o seguinte: quem manda aqui sou eu. Quem está no controle de todas as coisas sou eu. Quem sabe do futuro sou eu. Futuro, a quem recorrer? Deus. Porque Deus é grandioso. Então Uzias morre e o povo se desespera. E o pensamento era: e agora? Uzias morreu, nós vamos prestar culto aos deuses assírios? Será que nós vamos morrer? Será que nós vamos ter que pagar tributos aos assírios? E agora? Aí nesse contexto, Deus demonstra ao seu povo por que o povo deveria recorrer a Ele. Por que o povo deveria confiar o futuro a Ele. Uzias então diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Enquanto vocês estão chorando a morte do rei, enquanto vocês estão chorando a morte do soberano, eu vi o verdadeiro soberano. Eu vi aquele que está sobre tudo e sobre todos. Eu vi quem manda. E esse é o primeiro aspecto. Nós podemos recorrer ou podemos confiar em Deus o nosso futuro, porque Deus é soberano. Como a gente gosta de cantar algo: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. É bonito cantar nosso Deus é soberano, mas como é difícil vivermos isso. Aí aquela piadinha tosca, que você já deve ter ouvido falar, do irmãozinho calhado, que estava lá no acampamento, e ele começa a orar: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou feinho, mas sou fiel, por favor, que a primeira moça que me aparecer seja aquela que o Senhor escolheu, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu estava brincando, não me leve tão a sério. Nós somos assim muitas vezes, né? Nós confiamos e não confiamos. Nós confiamos até a página 2 e nós somos tendenciosos a acharmos que podemos melhor e sabemos melhor as coisas do que Deus. E quando Deus aparece para Isaías, ele deixa bastante claro que ele estava no controle de todas as coisas. Olha que interessante. É bem provável que na sua versão, eu estou usando a versão atualizada, Senhor no verso 1 está escrito de uma forma, e no verso 3 está escrito de outra. Você já havia notado isso? Como é que está no verso 1? Está com a primeira letra maiúscula, o S, não é? E no verso 3, como é que está? Está tudo maiúsculo. Porque a palavra que é traduzida por Senhor no verso 1 é uma, e a palavra que é traduzida por Senhor no verso 3 é outra. No verso 1, Senhor é Adonai, o Deus soberano. Deus não é um relojoeiro que faz o relógio dar corda e deixa que o relógio se vira. Deus está no controle de todas as coisas. E aí, a ideia da soberania de Deus, ela continua a ser ressaltada nas outras expressões. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você entra lá na sala do seu chefe, ele está sentado ao redor da mesa, e daí ele se levanta para te receber. Assim que funciona? Se ele for muito educado, talvez ele faça isso, mas não. Ele vai continuar assentado fazendo o que ele tem que fazer. E essa é a ideia de soberania. Essa é a ideia de autoridade. Deus está assentado enquanto os anjos estão em pé servindo o Senhor, glorificando o Senhor por sua santidade. Agora notem que o Senhor está assentado desde toda a eternidade. É necessário que eu e você reconheçamos a grandeza de Deus e a sua soberania, mas se você não reconhecer, não faz mal, porque Ele continua sentado. Eu não preciso entronizar o Senhor. Ah, Senhor, te entronizamos. Para. Deus já está entronizado desde toda a eternidade. E está assentado sobre o seu alto e sublime trono, porque Deus é soberano.
Mas deixa eu só abrir um parênteses aqui, para uma informação importante. Porque João 1,18 diz que ninguém viu a Deus, né? E, aliás, João 4,24 diz que Deus é Espírito. E aqui Isaías vê a Deus. Aliás, Moisés viu o Senhor através de uma sarça. A sarça ardente, inclusive, é o logo da Igreja Presbiteriana do Brasil e é o logo de boa parte das igrejas reformadas na Europa. Moisés também viu o Senhor pelas costas, em certa ocasião. O que nós encontramos aqui é aquilo que nós chamamos na teologia de teofania, ou seja, uma revelação humanamente compreensível de Deus. E Deus então aparece para Isaías desta forma e demonstra a sua grandeza, a sua grandiosidade, a sua soberania. Confie em Deus. O povo estava desesperado. Não sabia o que ia acontecer no futuro. E o Senhor diz, confie em mim, porque eu estou assentado sobre um alto e sublime trono. Mas há uma segunda razão para confiarmos em Deus. O verso 2 diz, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voava. Interessante, essa é uma figura que nos parece estranha. Anjos com 6 asas, assim são os serafins. E diz-nos o texto que eles se portavam reverentemente diante de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Agora vejam, serafim tem pecado? Se os serafins se portam de forma reverente, e nós? Nós estamos aqui adorando o Senhor, cantamos ao Senhor, fizemos isso com alegria e com reverência, mas o nosso culto deve ser o quê? Expressão da nossa vida. Eu cultuo a Deus publicamente aqui com os irmãos em comunidade, mas eu devo cultuar a Deus em tudo aquilo que eu faço. E esse foi um dos legados resgatado pela reforma protestante. 1 Coríntios 10, 31, que é o texto do gordinho, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A ideia é que eu devo louvar a Deus em tudo. Não existe uma distinção entre o que é sacro e profano. Eu louvo a Deus na igreja, mas eu louvo a Deus no meu trabalho, nos meus estudos, no meu relacionamento familiar. E em todo tempo eu preciso declarar com as minhas atitudes o quanto Deus é santo, ou o quanto eu reconheço que Deus é santo, embora o Senhor não precise de reconhecimento meu para ser santo. Agora notem que os anjos cantavam e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo não é uma referência à Trindade. Aqui é um recurso linguístico. No hebraico, para você usar o grau superlativo, muitas vezes usava-se de repetições. Então, ao invés de você falar para sua esposa assim, como você é linda, você diria, como você é bonita, bonita, bonita. É isso. A ideia é santo, santo, santo. E o texto, ele dá a ideia, ele poderia ser traduzido, clamor, clamavam, poderia ser traduzido por cântico. Olha que bacana, que legal, né? Talvez, quem sabe, os anjos estavam num contracanto aqui, santo, santo, santo. E como a santidade de Deus é grandiosa, os anjos continuam a clamar, a cantar, santo, 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 estão lá, louvando a Deus. Assim como eu e você precisamos adorar a Deus a despeito dos nossos problemas, a despeito da nossa desconfiança, como essa canção Confiança fala no nosso coração, a despeito da nossa incredulidade, é necessário que nós continuemos a servir a Deus, porque Ele é santo. E os princípios escriturísticos, eles não podem ser negociados. Muitos entre o povo de Judá estavam sendo tentados
a negociar princípios bíblicos, a adorar os deuses assírios, a pagar impostos aos assírios. E a palavra de Deus é: não faça isso. É necessário que eu e você continuemos a adorar a Deus a despeito do nosso medo do futuro. Agora, você se lembra que a palavra Senhor no verso 1 é uma, e a palavra Senhor no verso 3 é outra. No verso 3 é Yahvé, que aponta para a santidade de Deus. Isso era tão sério, é tão sério, que os judeus tinham tanto zelo, que um escriba, quando ia escrever Yahvé, ele usava um instrumento especial e tomava um banho. Imagina no frio, porque na outra linha, se tivesse Yahvé de novo, outro banho. De modo que os judeus, eles não pronunciavam o nome. Hoje nós não sabemos ao certo se é Yahvé, Yahweh, Javé. Mas tudo isso aponta para um Deus que é santíssimo. Porque é a ideia do superlativo. Nós precisamos confiar em Deus, porque Ele é o Deus do futuro. Aliás, você já parou para pensar que Deus, Ele não está preso a tempo. Ele é o Senhor do tempo. Se Deus não está preso a tempo, eu e você já estamos na glória. O Senhor já nos vê na eternidade, desfrutando da sua comunhão perfeita e maravilhosa. E é por essa razão, ansiando pela glória que há de por vir para mim e para você, é necessário que nós tenhamos uma vida reta, uma vida santa. E aí o texto continua, que toda a terra está cheia da sua glória. Você sabe o que é glória? Glória é nada mais nada menos do que a soma dos atributos de Deus. É a essência de Deus, é o poder de Deus. E aquele recinto se enche da glória do Senhor. E diz o texto que a casa se encheu de fumaça. É interessante, porque ao mesmo tempo que Isaías via Deus, ele não via. Porque ele estava diante daquela visão do Senhor, mas os batentes da porta se moviam. Ele estava diante daquela visão do Senhor, e a casa estava cheia de fumaça. E a fumaça era a glória de Deus. É a mesma fumaça que em forma de nuvem acompanhava o povo no deserto. Esse é o Deus santo que deve ser adorado. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pois bem, devemos recorrer em relação ao futuro a Deus, porque Ele é o Deus do futuro, o Deus do tempo. E Ele demonstra isso na sua soberania e na sua santidade. Muito bem. E aí, nós vamos para uma terceira razão para nós confiarmos o nosso futuro a Deus. O verso 3 diz: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A palavra Yahvé, ela aponta para a santidade, mas ela aponta para outro atributo de Deus. E esse atributo é a fidelidade de Deus. É exatamente este nome que nós encontramos na fórmula Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus dos filhos, o Deus das gerações, o Deus que não muda, Deus que é fiel. E Ele é fiel primeiramente porque Ele é fiel a si mesmo. Ele não pode mentir, Ele não pode mudar de opinião, porque Ele sabe todas as coisas. Ele é fiel a si mesmo, logo Ele é fiel às suas promessas. Aquilo que Deus promete, Ele faz. As suas promessas são certas. E a despeito da nossa infidelidade, Deus tem sido fiel. Não tem? Você tem motivo para desconfiar de Deus? Você tem razão para desconfiar do mundo, do futuro? Você tem razão para se desesperar com o dia de amanhã? Tem. Alguém tem? Não tem. Nós não temos.
Porque Deus é fiel. Agora vejam, Deus ele não é, ele é fiel não apenas quando nós somos atendidos conforme queríamos. Ah, como Deus é fiel, Deus me livrou de um acidente. Pois é, mas também Deus é fiel àquele que nem sequer passou perto de um acidente. Mas Deus também é fiel àquele que sofreu um acidente. Nós não entendemos os seus propósitos. A grande verdade é que nós interpretamos erroneamente Romanos 8:28. Está vendo? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não tivesse me atrasado, vai saber o que ia me acontecer? Nada. Talvez te acontecesse alguma coisa, mas às vezes nada. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, significa que alegria e tristeza, lutas e vitórias, nos levam a sermos mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E se nós amamos a Deus, nós cremos que Ele é fiel a despeito das dificuldades, a despeito dos problemas. E a ideia aqui de Senhor dos Exércitos é que quantas guerras improváveis o exército de Israel venceu. Não é verdade? Às vezes sendo minoria. Há um episódio bíblico que nos diz que o sol parou. Sim, é uma linguagem de acomodação. A gente sabe que quem gira é a terra e não o sol. Mas Deus fez tudo parar para que o seu povo vencesse uma batalha. O que falar, por exemplo, dos guerreiros de Gideão? O que falar de Davi e Golias? Deus é fiel. E quando nós achamos que não há mais escapatória, quando nós perdemos a nossa esperança, quando o chão some, o medo é intensivado, aí lá vem Deus, demonstrando a sua fidelidade. Então, confie o futuro a Deus, porque Ele é fiel. Deus é soberano, Deus é santíssimo, certo? Vamos lá, Deus é santíssimo e Deus é fiel. Muito bem. É bom falarem, senão eu vou pregar de novo, então falem com muito ânimo. Porque daí eu já encerro e antes que alguém durma, vamos para o último aspecto. A última razão apresentada neste texto pela qual nós devemos confiar nosso futuro a Deus. Verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Em outras palavras, ai de mim, eu vou morrer. Bom, eu tinha um livro, que vergonha. Ninguém está gravando isso mesmo não, né? Tá? Então eu vou ter que falar. Então tá bom, depois edita. Mas eu não consegui ler o livro, ele não está mais na minha estante, tá bom? O livro é... Ai, misericórdia. Bom dia, Espírito Santo. Benny Hinn. Eu tinha uma prima que ficava dizendo, você precisa ler Benny Hinn, você precisa ler Benny Hinn. E eu comprei o livro, deixei lá na estante no seminário na época, algum amigo levou, deve ter feito bom proveito, sei lá, se queimou, não sei o que fez. A grande verdade é que eu comecei a ler o livro, e ele diz mais ou menos assim, você que tem, que eu sei que você tem. Você que tem o Benny Hinn. Ele começa o livro mais ou menos assim. Eu estava numa noite lá em Toronto, em 1900 bolinha, quando eu vi ele, o Espírito Santo. E aí eu disse assim, bom dia, Espírito Santo. Cabra mentiroso. Ou está mentindo ele, ou está mentindo Isaías. Eu prefiro ficar com Isaías. E quando um diz, ai de mim, eu vou morrer, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, o outro diz, bom dia, Espírito Santo. Eu já ouvi testemunho de gente dizer, eu estava me barbeando, quando de repente eu vi ele. Mentira! Se eu estou me barbeando, eu vejo o Senhor, eu vou me mutilar. A grande verdade é que os nossos pecados ofendem o Senhor e nos distancia do Senhor, de modo que eu e você, por nós mesmos, não conseguimos nos aproximar de Deus.
Se um dia você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, foi porque o Espírito de Deus tocou no seu coração. Se você está aqui nesta noite, os méritos não são seus, mas são de Cristo Jesus. Isaías não conseguiu ir até o Senhor. Aí o que o Senhor faz? O Senhor vai até Isaías através de um anjo, que tira uma brasa de fogo lá do altar do Senhor, com uma tenaz, com instrumento, e toca os lábios de Isaías. Isso significa misericórdia. Nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. E é interessante que Jesus Cristo nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando Isaías é tocado nos seus lábios, simbolicamente ele estava sendo purificado. Eu não entendo ser aqui a conversão de Isaías, mas eu entendo que foi um chamado ministerial. Então, na verdade, o tocar os lábios de Isaías foi nada mais nada menos do que uma ordenação para o ministério. A nossa imposição de mãos hoje. Tanto é que a partir do capítulo 6 é que nós encontramos Isaías a tocar seu ministério. E aí fica uma lição para você e para mim. Enquanto você não reconhecer os seus pecados, a sua pequenez, você não terá nem sequer uma noção da grandeza de Deus. Enquanto você não se consagrar ao Senhor, você não será usado por Deus. É verdade que Deus falou até através da mula de Balaão, né? Espero que fale através de mim hoje. Mas se você não se consagrar, pressupõe-se que Deus use seus filhos. Então comece a pedir perdão pelos seus pecados. Comece a humilhar-se diante de Deus, se é que você quer ser usado por Ele. Então Deus é soberano, santíssimo, fiel e misericordioso. E é bem interessante porque o Senhor, depois disso, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, no verso 8. Bom, lá em João 12:41, nós encontramos o texto dizendo isto, Jesus dizendo, isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. João, aliás, falando acerca de Jesus. Ou seja, quem apareceu naquele tempo foi Jesus. Porque o Pai se revela através do Filho. O que diz João 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí às vezes eu fico pensando, né? Aquela discussão, será que nós vamos ver Deus? Não vamos ver Deus? Eu acho que na sua essência nós não veremos, nem na eternidade. Aí alguém diz assim, como se não se satisfizesse com o Filho, que é o próprio Deus, que revela o Pai. Então, quer você ficar um pouquinho mais tranquilo com o futuro? Lembre-se que Jesus está no controle de tudo. Entregue sua vida a Ele. Os seus propósitos podem ser frustrados, mas os dele não pode. Então confie neste Deus. Adore este Deus. Independente de quem tenha morrido. Independente da enfermidade. Independente do emprego que não vem. Porque o Deus que nós servimos, Ele é soberano. E Ele deve ser adorado porque Ele é santo. Ele é fiel a despeito da nossa infidelidade. E Ele tem usado de misericórdia. Esse é o Deus que se revela através do seu Filho. Esse é o Deus do futuro. O Deus que reserva aos seus a eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.